Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas informações sobre como ensinar o conteúdo de relações ecológicas focando nas relações desarmônicas. No vídeo anterior eu mostrei como introduzir o assunto de relações ecológicas, quais caminhos que o professor pode estar adotando para explicar essa matéria e foquei nas relações harmônicas. E agora eu vou falar das relações ecológicas desarmônicas. Das relações ecológicas desarmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, e também nas relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. A primeira relação que eu vou explicar é a de competição. E para introduzir esse assunto, eu aconselho que o professor apresente o trabalho feito por Gauss, no qual ele chegou no princípio da exclusão competitiva. Gauss ele observou a densidade populacional de duas espécies de paramécios. Ele fez a criação desses paramécios de forma separada e com eles obtendo de forma constante os mesmos recursos. As espécies estudadas eram o paramécio Aurelia e o paramécio Caudato. Feito isso, Gauss então ele colocou esses dois paramécios para se desenvolver juntos. Passou a ter uma cultura mista. E aí, antes, ele tinha observado que tanto a população da primeira espécie teve um aumento na sua densidade populacional até chegar na capacidade de suporte e estabilizar, e também da segunda espécie, com os mesmos recursos, sofreu um aumento até chegar na sua capacidade de suporte e estabilizar. Mas notem, eles estavam em condições separadas, não foram criados juntos. Num segundo momento, Gauss colocou essas duas espécies convivendo no mesmo ambiente. E o resultado obtido foi que o paramécio Aurelia teve um aumento na densidade populacional e o paramécio Caudato teve um ligeiro aumento no começo, mas depois de alguns dias, como mostrado aqui no gráfico, a população caiu muito, a ser quase excluída. O que houve nessa situação? Essas duas espécies compartilham um nicho ecológico muito semelhante, e esse nicho ecológico ficou sobreposto. Por algum motivo, o paramécio Aurelia se sobressaiu, a sua população teve um aumento maior e implicou na exclusão do paramécio Caudato. Coletando esses resultados e analisando, Gauss elaborou a lei da exclusão competitiva, que ocorre quando duas espécies estão no mesmo habitat e possuem nichos ecológicos semelhantes. Lembre-se que no vídeo anterior eu expliquei antes que era muito importante o aluno saber o que é habitat e saber o que é nicho ecológico, para ele ter um entendimento mais científico sobre o que é competição. Bom, mas enfim, voltando ao assunto. Então, o princípio de Gauss se baseia no seguinte: quando duas espécies estão no mesmo habitat e possuem nicho ecológico semelhante, provavelmente vai ocorrer uma severa competição entre essas espécies. E provavelmente uma dessas espécies será extinta ou será forçada a migrar para uma outra área no qual não acontecerá competição. O professor, nesse momento, pode até aventurar e lembrar lá da ilha de Galápagos o caso que aconteceu com os pássaros. No princípio, eles tinham um bico semelhante, mas com o passar do tempo, algumas espécies foram se diferenciando e ficando com um bico em formato diferente também. E isso implicou na utilização de nichos ecológicos diferentes. Esses pássaros passaram a se alimentar de outras fontes, fazendo com que os nichos desses pássaros fossem menos sobrepostos e diminuindo a competição. Bom, passado esse experimento, é interessante também mostrar o artigo, que o Gauss publicou e mostrar principalmente talvez o artigo fique uma linguagem pesada e o professor talvez nem tenha tempo, mas eu acredito que pelo menos mostrar os gráficos gerados desse experimento
e fazer com que os alunos interpretem junto, para eles terem uma noção inicial do que é competição, como que ela afeta o crescimento das populações, como que ela afeta as espécies, e também entender o que é nicho, o que é habitat, como que eles estão relacionados com a competição. Feito isso, o professor poderá explicar o que é uma competição interespecífica, que é a competição entre indivíduos de espécies diferentes, e também explicar o que é uma competição intraespecífica, que é uma competição entre indivíduos da mesma espécie. E acontece, né? Indivíduos da mesma espécie também competem. Bom, um exemplo dos paramécios, que eu acabei de apresentar, é uma competição interespecífica. E nós temos também a competição intraespecífica, que é a disputa, como eu já disse, de indivíduos da mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Essa competição ela pode acontecer entre as plantas, no caso, disputa de nutrientes que estão no solo, disputa por água, ou disputa também de luz solar, e pode acontecer entre animais, como, por exemplo, disputa por alimento, disputa por território, ou disputa de fêmeas para a reprodução. Emendando com o assunto de competição, deixando a aula um pouco mais alternativa, é interessante o professor apresentar também o que são espécies exóticas, também chamadas de espécies invasoras. Assim, resumindo, os organismos, naturalmente, eles apresentam uma distribuição geográfica original. Ao longo de várias gerações, eles permanecem em determinadas partes do planeta. Se caso um organismo for retirado de um local onde ele sempre viveu e colocado em outro local onde ele nunca ocorreu, nesse novo ambiente ele passa a ser considerado como uma espécie invasora, uma espécie exótica. E isso pode prejudicar as espécies nativas. Como, por exemplo, a gente tem o caramujo africano, a gente tem a tilápia, a gente tem a braquiária, a gente tem o javali e N outros exemplos. Essas espécies são invasoras e elas foram introduzidas no território nacional. E pior que isso, elas estão competindo com as espécies nativas e levando até a extinção de algumas espécies nativas. Por isso existe um problema. Ressalte nesse momento que a competição é uma relação ecológica com símbolo menos, onde que ambas as espécies envolvidas saem prejudicadas. Inclusive a espécie vencedora, porque apesar dela ter vencido aquela disputa, mas ocorreu um gasto energético, então é algo prejudicial para ela também. E é interessante, um pouco além da competição, e explicar o impacto que ocorre na biodiversidade quando são colocadas em espécies invasoras. Bom, feito isso, a próxima relação ecológica desarmônica que eu vou falar é o canibalismo, que é uma relação em que um animal se alimenta do outro da mesma espécie. Os principais exemplos dessa relação é o louva-a-Deus, onde a fêmea consome o macho após a cópula. Também existem várias espécies de aranha que adotam esse comportamento de canibalismo. O exemplo mais falado nos livros didáticos pelos professores é da viúva negra. Um detalhe, eu já vi alguns artigos mostrando que essa história da viúva negra, que a fêmea consome o macho, não é bem assim. Tem algumas pesquisas que abordam que o macho, ao realizar a cópula, ele perde algumas partes do corpo e por causa disso ele morre. Mas não é porque ele morre, não foi porque a viúva negra o consumiu. Em outras espécies de aranhas, isso já está constatado, evidenciado. Mas, apesar de ainda da maioria dos livros didáticos usarem viúva negra como um exemplo de canibalismo, pode ser que esse mistério seja desvendado e essa informação esteja errada. É importante o aluno ficar atento, porque em futuros vestibulares isso pode ser mencionado e causar uma confusão na hora que for tentar chegar na resposta.
Outro exemplo de canibalismo são os filhotes de algumas espécies de tubarões, que durante seu desenvolvimento inicial, na hora que eles estão no ventre da mãe, eles podem consumir os seus irmãozinhos, ou seja, canibalismo. Bom, a próxima relação ecológica que eu vou mostrar é a de predação, que também é chamada de predatismo, e ela ocorre quando uma espécie, no caso a predadora, mata e come indivíduos de outra espécie, que no caso é a presa. É uma relação ecológica muito famosa, né? Nessa relação, o predador sai beneficiado, e aí a gente simboliza com o mais, e a presa sai prejudicada, afinal de contas ela morre, simboliza com o menos. Existem vários exemplos clássicos, né? Principalmente dos predadores de grande porte, como o caso do leão, né? O leão preda a zebra. A dica que eu passo para o professor é não se limitar a apenas apresentar esses casos de predação de animais do topo da cadeia alimentar. É interessante mostrar que no mundo microscópio, lá com os micro-organismos, lá com os protistas, também ocorre a relação ecológica de predação. Na verdade, no mundo microscópio ocorre todas as relações ecológicas que eu mencionei até aqui e que eu vou mencionar. Mas a relação de predação eu acho que é a mais legal, porque ela pode até ser visualizada em uma aula prática, ou pelo menos o professor pode mostrar um vídeo no DataShow no decorrer da sua explicação. E um exemplo é do dindino predando o paramécio. Então, do mesmo jeito que o leão preda uma zebra, um dindino, que é um ser microscópico, preda um paramécio. Então, o aluno tendo essa informação, ele vai amplificar o seu leque de conhecimento sobre a predação. Bom, a próxima relação que eu vou apresentar é a de parasitismo, que é uma relação ecológica que uma espécie se associa a outra, a espécie hospedeira, causando prejuízo a esse hospedeiro pelo fato de se alimentar à sua custa. Detalhe importantíssimo que o professor deve mencionar: nunca é interessante para o parasita matar o hospedeiro, por um motivo óbvio, porque se o hospedeiro morrer, ele não vai ter mais uma fonte de alimento. Então, ao longo da evolução, a tendência é que ocorra uma coadaptação. O parasita vai prejudicar o hospedeiro, mas não de forma muito exagerada a ponto de matar esse hospedeiro. E existem dois tipos de parasitas, que são ectoparasitas, que se instalam na parte externa do animal, e também os endoparasitas, que se instalam na porção interna do animal. Os principais exemplos de ectoparasitas são os carrapatos, pulgas, piolhos. Nós temos também os endoparasitas, que, por exemplo, a lombriga, bactérias, vírus, né, eles estão instalados no corpo, na parte interna de um organismo. Vale também o professor ressaltar que essa relação de parasitismo não acontece apenas entre animais, existem plantas parasitas, como por exemplo o cipó-chumbo, e existe uma categoria à parte de parasitismo que se chama parasitoidismo, que, digamos assim, que é um parasitismo exagerado. Quando um parasita ele se hospeda no seu hospedeiro e a longo prazo ele suga tanto sua energia que chega a ponto de matá-lo, né? É como se fosse uma predação a longo prazo, por isso que recebe o nome de parasitoidismo. O exemplo mais famoso de parasitoidismo são algumas espécies de vespas que depositam seus ovos em artrópodes. Aí nesses ovinhos eclodem larvas. Essas larvas, na fase inicial do seu desenvolvimento, elas consomem o artrópode até matá-lo, para poder se desenvolver. Bom, o próximo exemplo que eu vou apresentar é o de herbivoria, que é uma relação que se estabelece entre plantas e os animais que se alimentam delas. Aí o principal exemplo são os ruminantes, por exemplo, o boi e a vegetação rasteira, uma
uma gramínea ou uma braquiária. Enfim, essa relação, existe uma certa controvérsia. Alguns biólogos argumentam que o herbivorismo está mais relacionado com o predatismo, enquanto que outros biólogos defendem que o herbivorismo está mais relacionado ao parasitismo. Lembrando que o predatismo, o predador ele mata e consome a presa. E geralmente os herbívoros eles não chegam a matar, no caso, as plantas no qual eles estão consumindo. Eles até atrapalham o seu desenvolvimento, mas não chegam a matar. É por isso que existe uma corrente também de biólogos que defende que o herbivorismo está mais relacionado ao parasitismo. Por que é importante o professor mencionar essas duas situações? Para se caso em alguma questão que o aluno tiver que enfrentar no vestibular, ele já tem que estar ligado em qual será o contexto dessa questão. E com isso ele vai conseguir chegar numa resposta mais correta. Outro ponto interessante também ao falar de herbivorismo é fazer uma relação, na verdade recordar os conceitos de cadeia alimentar. Lembrar que as plantas são organismos produtores, que elas servem de alimento para os consumidores primários, que no caso são os herbívoros, que porventura servirão de alimento para os consumidores secundários, terciários e assim por diante. É um momento interessante para para o aluno relembrar esses conceitos. Bom, a próxima relação que eu vou apresentar é a de amensalismo, que é uma relação ecológica que ocorre quando um organismo libera substâncias tóxicas que pode inibir o crescimento e a reprodução de outros organismos. Os exemplos mais clássicos dessa relação é do fungo penicilo, que produz uma substância que inibe o crescimento de bactérias. É interessante nessa hora o professor contar a história sobre como foi descoberto de forma assim, meio que acidental dos primeiros antibióticos. Outro exemplo clássico da relação de amensalismo é da alga dinoflagelado. Essa alga, dependendo das condições que estiver o meio aquático, ela pode se proliferar, aumentar muito a sua população e produzir substâncias tóxicas que vão destruir a maioria dos organismos que estão ali naquele meio. E essas substâncias elas geram uma coloração avermelhada no local. É interessante que o professor mostre fotos desse evento acontecendo. Bom, essas foram as principais relações ecológicas desarmônicas. Eu apresentei as intraespecíficas e as interespecíficas. Para finalizar a aula, eu recomendo que o professor faça um quadro, mostre quais são as intraespecíficas e simbolize se a relação com mais e menos, né, de acordo com cada uma. No caso, as relações intraespecíficas são a de desarmônicas e intraespecíficas são a de competição, onde é representado por menos e menos, ou seja, as duas espécies saem perdendo nessa relação. A de canibalismo, representada pelo símbolo mais e menos. Tem também as relações desarmônicas interespecíficas, que no caso também é a competição, representada pelo menos e menos. Tem a relação de predação, representada pelo símbolo mais e menos. A relação de parasitismo, representada pelo símbolo mais e menos. E a relação de amensalismo. Nessa relação, eu até esqueci de mencionar, para a espécie que lança substância tóxica, é indiferente isso. Não, tanto faz, tanto fez. Agora, para a espécie que está recebendo essa substância tóxica, ela será bastante prejudicada. Ou seja, por isso que a relação é representada pelo símbolo 0, que indica ser neutro, e o símbolo menos, que indica ser negativo. Outro ponto também que vale a pena o professor ressaltar. Essas análises de sai prejudicado, sai beneficiado, que foram feitas levando em consideração apenas o indivíduo. Se caso for levar em conta um aspecto mais geral, o ecossistema, a biodiversidade,
A relação de predação, de competição, de parasitismo, de herbivoria, enfim, todas essas relações que o professor vai apresentar, elas são benéficas para o ambiente e elas ajudam a manter um equilíbrio da nossa biodiversidade. Então, é interessante também o aluno ter essa noção, porque ele pode pensar que é algo maléfico como um todo, mas não. Quando diz que saiu prejudicado, a análise foi específica para o indivíduo envolvido nessa relação. Bom, pessoal, foi isso que eu tenho para apresentar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer uma atividade em campo, passando algumas dicas que o professor pode estar usando para executar uma aula a campo focada no ensino das relações ecológicas. Espero que vocês tenham gostado e até mais.